Enquanto The Walking Dead não retorna para a 10ª temporada, eu vou fazer um vídeo aqui contando todas as curiosidades da primeira temporada dessa série espetacular de zumbis. Esse vídeo aqui faz parte de uma série especial de curiosidades de todas as temporadas de The Walking Dead. Vou fazer um por semana, então clica aqui que você vê a playlist com todos os vídeos, com todas as curiosidades de todas as temporadas. Começando com a curiosidade número 12, George A. Romero. Sim, The Walking Dead foi inspirada nas obras do cineasta George A. Romero, o pai dos zumbis moderno. Robert Kirkman e Tony Moore criaram os quadrinhos The Walking Dead baseados nos grandes filmes do mestre do gênero de zumbi, George A. Romero, em especial A Noite dos Mortos-Vivos e Despertar dos Mortos. Inclusive, se você nunca assistiu esses filmes, eu recomendo muito você assistir se você gosta de zumbis. E a inspiração era tão grande, mas tão grande que no começo os quadrinhos era passado nesse universo da Madrugada dos Mortos. Mas, por problemas óbvios de licença, direitos autorais, eles tiveram que fazer um universo próprio. E por falar nos quadrinhos, nenhuma editora queria publicar eles. A Image Comics topou, mas disse para o Kirkman que só ia publicar se ele desse para eles a razão do surgimento do vírus. Ou seja, como o vírus zumbi surgiu. E o Kirkman não tinha ideia nenhuma na época, e aí ele criou ali uma mentirinha: alienígenas. E os donos da Image Comics adoraram e toparam a ideia e contrataram ele. Meses depois, quando os quadrinhos já estavam nas bancas e estavam um sucesso estrondoso, ele virou para os caras e falou: então, tudo mentira essa história de alienígena, eu só falei pra convencer vocês. Ou seja, nada de ET Bilu por aqui, mas quem sabe ele mude de ideia. Curiosidade número 11, a palavra zumbis. Eu não sei se você já reparou, mas em The Walking Dead ninguém mesmo usa a palavra zumbis. Cada grupo que a gente conhece em The Walking Dead e até em Fear the Walking Dead usa uma denominação diferente para os monstros da série. Pode ser caminhantes, monstros, mordedores, fedidos, qualquer coisa, menos zumbis. Você já parou para pensar por que eles dão tantos nomes menos o nome mais óbvio? E não é por questão de direito autoral. Imagina assim que você já viu 1 milhão de filmes de zumbis. Bom, não precisa imaginar que você já deve ter visto. Você provavelmente então já sabe muita coisa sobre eles, Que eles apodrecem, que é só você destruir o cérebro, que você for mordido você vai virar zumbi. Na série, ninguém usa a palavra zumbi simplesmente porque ela não existe. É como se naquela realidade da série nunca fizeram um filme sobre zumbis. Não tem filme de zumbi, não tem quadrinho de zumbi, não tem Resident Evil, não tem nada de zumbis nessa realidade. Isso para pegar os personagens mais desprevenidos mesmo. Ninguém sabe o que é um zumbi, ninguém sabe lidar com zumbi, ninguém sabe como matar um zumbi, porque ninguém sabe o que é um zumbi. E isso é bem abordado nos primeiros episódios, quando o Morgan, o Glenn explicam para o Rick Grimes o que eles são, como lidar com eles e tal. Afinal de contas, nada mais assustador do que lidar com um inimigo do qual você não tem a menor ideia como derrotar. Curiosidade número 10, o roteirista de ouro. Frank Darabont é o roteirista responsável por escrever um dos melhores filmes de drama de todos os tempos, Um Sonho de Liberdade. E ele sempre quis trabalhar com gênero terror para a televisão. E é isso que um dia que ele entra numa loja de quadrinhos, compra o quadrinho de The Walking Dead e não pensa duas vezes. Ele entra em contato com Kirkman no dia seguinte com a ideia de levar os quadrinhos para a TV. Uma adaptação digna de cinema com um baita roteirista de cinema. Afinal de contas, roteiro é tudo, galera? Pode pesquisar aí. Não adianta o filme ter efeito especial bom se o roteiro é um lixo. E o Kirkman sabia disso, tanto que ele só liberou fazer o roteiro porque ele sacou que esse cara gostava das revistas e entendia elas. E aí eles levaram a ideia para várias emissoras e todas recusaram, inclusive a HBO recusou, justamente por achar a série, se prepare, muito violenta. Sim, a emissora que faz Game of Thrones achou The Walking Dead muito violenta. E se você nunca assistiu Game of Thrones, deixa eu contar uma coisa pra você. É muito mais violento que The Walking Dead, mas muito mais violento. Mas ainda bem, Senão a HBO ia ficar com os 2 maiores shows da TV em sua mão. E concorrência é muito bom pra gente que é espectador. Número 9, temos o inglês Andrew Lincoln. Sim, meus amigos, Rick Grimes na série tem um sotaque bem característico de um americano que mora lá no sul. Só que ele é tão bom ator que ele passa longe de ser um americano que mora no sul. Na verdade, ele nem americano afinal de contas, ele é de Londres. E o nome dele nem é Andrew Lincoln, e sim Andrew James Clutterbuck.
Nome bem inglês, né? Aliás, é um nome mais inglês do que o ator lá que interpreta o Doutor Estranho. O engraçado é que em algumas entrevistas ele usa o seu sotaque original e fica bem engraçado. Me lembra quando o ator Daniel Day-Kim, lá de Lost, o coreano de Lost, dava entrevista e falava no inglês perfeito. Ah, e a escolha para ser Rick Grimes, na verdade, não era de Andrew Lincoln, em sim do ator Thomas Jane e depois do ator Jon Hamm. Outro fato engraçado é que os atores que interpretam o Daryl Dixon e o Negan ficavam toda hora tentando fazer o Andrew Lincoln perder o sotaque em cena, para dar um erro de gravações, mas eles nunca conseguiram. E por falar em Norman Reedus, o Daryl Dixon, vamos para a 8ª curiosidade. Daryl foi um acidente. Como meu pai disse para mim quando eu nasci, né, Daryl também foi um acidente. Inclusive, obrigado por ser sensível, viu, pai? Na verdade, os irmãos Dixons foram criados só para a TV, tanto o Merle quanto o Daryl. E como eles já tinham decidido desde cedo por restrições orçamentárias nos efeitos especiais, que na série Rick Grimes não perderia a mão, eles criaram o personagem do Merle, justamente para fazer essa homenagem. Ele perde a mão meio que em referência aos quadrinhos. Outra coisa engraçada sobre o Merle, tá ligado nos primeiros episódios, quando ele tá lá no topo do prédio atirando com uma arma de sniper nos zumbis lá embaixo? Pois é, as pessoas que viram aquilo lá da rua acharam que era o sniper de verdade, chamaram a polícia. E a polícia de verdade, não o Rick. Norman Reedus, o Daryl Dixon, foi fazer o teste para o papel de Merle, o que obviamente não deu certo. Mas gostaram tanto dele, mais tanto, que escreveram o papel do irmão mais novo do Merle justamente para ele. Isso sim é que é causar uma boa impressão. Ao contrário de você quando abriu esse vídeo pela primeira vez e viu minha cara. Norman Reedus, além de atuar, já foi modelo, pintor de quadros, ator no clipe da Lady Gaga e até jogador de futebol. Inclusive as tatuagens dele nas costas são de verdade. A 7ª curiosidade temos o Shane. John Bernthal, que interpretou o Shane, o melhor amigo de Rick Grimes e botador número 1 de chifres da série. Antes de ser ator, o John jogava beisebol profissional na Rússia. Ou seja, para quem sobreviveu na Rússia, né, sobreviveu ao apocalipse zumbi é moleza. Essa série foi muito boa para o ator. Afinal de contas, depois da série, ele descolou vários papéis, tanto na TV quanto no cinema. Ele atuou em Um Contador, Baby Driver, O Lobo de Wall Street e o mais famoso papel dele, talvez, O Justiceiro. Na curiosidade número 6 temos Lei e Ordem. Existe um seriado americano muito famoso e antigo chamado Law and Order, ou Lei e Ordem. E esse seriado tem uma conexão muito forte com The Walking Dead. Duvida? Olha só quem já atuou nesse seriado antes de ir para The Walking Dead. Lori, Daryl, Meg, Beth e até o Tyrese. Não é à toa que todos eles eram amigos do Rick Grimes, o xerife lá na série, né? Sacou? Sacou a piada? Lei e Ordem, ele era xerife. Piada ruim, né? Existem outras ligações com outros filmes e outras séries. Parece que eles são um elenco assim bem unidos, né? Eles ficam sabendo de algum papel, um liga pro outro. E a curiosidade número 5 temos o Glenn, um dos personagens favoritos de todos, nosso querido e ausente Glenn. E adivinha o que ele fazia antes de atuar em The Walking Dead? Ele se formou em medicina com especialização em psiquiatria. Acho que ele poderia dar uns remedinhos pra cabeça da Alpha, né? O ator nasceu na Coreia do Sul e foi para os Estados Unidos com 5 anos apenas. E ele diz que o episódio que ele teve que colocar as tripas de zumbi lá junto com o Rick foi o episódio mais nojento de todos. Isso porque as tripas fediam muito. Ou seja, a reação dele no episódio sentindo nojo foi fácil, porque ele estava sentindo nojo mesmo. E a curiosidade número 4 temos Greg Nicotero. O veterano e mestre dos efeitos especiais de filmes de terror, Greg Nicotero foi chamado para criar os zumbis na série. E ele criou os melhores zumbis já vistos na TV até então. E o Greg é veterano porque ele trabalhou de com quem? Com o George A. Romero, o cara que inspirou The Walking Dead totalmente. Fora que ele também já trabalhou em Halloween, os filmes de Freddy Krueger, Evil Dead e vários outros filmes. E o cara não é mestre à toa, né? Inclusive, assim como o Glenn, ele era estudante de medicina. Até que ele foi trabalhar como assistente à Madrugada dos Mortos-Vivos e aí largou tudo, só quis saber de fazer filme de terror. E por falar nisso, a curiosidade número 3, temos a Escola de Zumbis. Sim, meus amigos, existe uma escola de zumbis, acredite se quiser. Então, se você quiser fazer uma ponta na série sendo um zumbi,
você precisa passar pelo curso de ser zumbi. Bizarro, né? E o Greg Nicotero dá sempre o conselho para quem vai fazer essas aulas, sempre o mesmo conselho. Se você quiser ser um bom zumbi, você precisa fazer uma coisa só: beber, encher a cara. Sim, claro, porque você fica bêbado, você anda torto, você vai balbuciando, faz sentido. E falando em zumbis, a curiosidade número 2 são os olhos dos zumbis. Quando você vai atuar como zumbi, você não pode piscar. Afinal de contas, zumbis não piscam, o que é muito difícil depois de horas de filmagem. Então todas as cenas com zumbis passam por um efeito especial na pós-produção para remover as piscadas. E os olhos dos zumbis são todos lentes de contato. Cada zumbi, ou melhor, cada ator, usa uma lente de contato específica para mostrar o olho apodrecido. Isso sim é uma bela atenção aos detalhes. Imagina o custo disso. E por falar em custo, os zumbis sem pernas, sem membros, são todos fantoches de controle remoto. Menos uma pegadinha que fizeram com o Daryl, em que uma pessoa sem os membros inferiores e sem um dos braços se vestiu de zumbi para dar um susto nele. Foi bem engraçado, inclusive. Se você quiser ver, ó, clica aqui depois do vídeo que você assiste essa pegadinha que é da hora. E em número 1 temos a conexão com o Arquivo X. Pensa que louco se o vírus dos zumbis de The Walking Dead tivesse algo relacionado com os muitos mistérios lá de Arquivo X. E existem duas conexões entre as séries, uma bem pequenininha e uma muito grande. Bom, a conexão pequena é que a atriz que interpretou Andrea em The Walking Dead também já atuou em Arquivo X. Até aí tudo bem, mas a conexão grande é bem interessante. Daryl aparece fumando um maço de cigarros da marca Morley. E Dale também. Bom, até aí Morley parece, né, aquela marca de cigarros vermelha e branca que existe no mundo real. Parece ser só uma imitação para não pagar direito autoral. Só que não. Quem fuma essa marca de cigarros é o homem fumante misterioso de Arquivo X. Ele sempre fuma essa mesma marca de cigarros. Quem sabe ele é o mesmo universo e as séries se passam na mesma realidade ficcional. Quem sabe foram os alienígenas de Arquivo X, alguma coisa assim, que criaram os vírus dos vírus zumbi de The Walking Dead. Seria muito legal se fosse verdade, né, galera? E aí, gostou do vídeo? Deixa aí um curtir, deixa aí um comentário e tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!